Algumas pessoas me conhecem, outras não. Algumas me conhecem só por vista, outros me conhecem por amizade, outros já falaram comigo, algumas não. Mas tem bastante gente perguntando o que aconteceu comigo. Para mim ainda é difícil falar, mas eu vou contar a minha história para vocês. Eu, no dia 5 de julho de 2025, por volta das 2h15 da tarde, sofri um acidente de moto grave. A minha moto ela colidiu na lateral de um caminhão, na porta do lado do motorista de um caminhão. Eu não lembro do acidente, porque eu entrei em coma imediatamente após o acidente. Eu fiquei no local do acidente por volta de alguns minutos até ser socorrido e convulsionando em sangue. Eu sangrava pelos ouvidos, pela boca, e ali começou minha luta pela vida. Fui encaminhado até a Santa Casa de Tatuí. Cheguei na Santa Casa em estado extremamente grave. Onde os médicos me levaram para fazer um exame imediato de corpo completo. Constatou que eu não tive fratura nenhuma na parte do corpo. Mas que não havia trabalho cerebral nenhum. Eu tive 7 fraturas do lado direito do rosto, uma do lado esquerdo. Traumatismo craniano, 5 coágulos de sangue no meu cérebro. E estava desenganado pelos médicos. A minha irmã mais velha foi até o hospital no mesmo dia, me reconheceu. Foi a única pessoa que me viu ali sem ter sido socorrido ainda, sem ter sido atendido ainda, limpo. E a notícia era que o meu estado era grave e que não havia chance de vida. Eu saí. Quando a minha irmã saiu pra fora, né, ela avisou minha família. E os médicos falaram: hoje não há o que fazer. Manda ele, vão pra casa. Estamos pedindo vaga para UTI, mas não há leito disponível no UTI. Das 2 da tarde até as 2h30 da manhã, eu fiquei aguardando o leito. Pela graça do bom Deus e de pessoas maravilhosas, eles montaram um leito de emergência para mim dentro da UTI. Eu entrei na UTI às 2 da manhã e os médicos já me entubaram, me colocaram
todo tipo de aparelho possível. Eu tinha dreno no pescoço, sonda nasal, sonda para urinar. Tinha diversos tipos de aparelhos ligados em mim. E ali começou minha luta para a vida. Quando minha família foi me ver no dia seguinte, a notícia era que eu não acordaria. A minha família foi cogitada a levar todo mundo para se despedir de mim, pois os médicos já constatariam morte cerebral. Eu ficaria 48 horas entubado e após esse período os aparelhos iam ser desligados para que houvesse morte súbita de todos os órgãos e fosse a óbito, pois o cérebro não estaria funcionando. Essa era a maior e a melhor das opiniões médicas. Só que Deus enviou um médico que foi contra tudo isso. O nome desse médico é Glaucio. Ele é neurocirurgião. Ele foi até a UTI me examinar. Ele constatou na UTI que realmente não havia trabalho cerebral, mas que ele não iria desligar meus aparelhos naquele dia. Era para ficar 48 horas nos aparelhos. Ele decidiu deixar 72. E após isso, não teria mais o que fazer. Ele foi até minha família, conversou com minha família, avisou a minha família que ele deixaria os 72 horas e que eu estaria por conta própria. Que a reação era minha. E que o que eles poderiam fazer ali, eles já tinham feito. Que agora eu estaria lutando pela minha vida. Quando ao final das 72 horas, esse médico que já estava me tratando decidiu em desligar os aparelhos que estavam me sedando para que eu voltasse. Isso se fosse possível a minha volta. Quando ele desligou o meu sedativo, a minha família perguntou pro Dr. Glaucio quanto tempo levaria para mim acordar. O Dr. Glaucio disse que não tinha noção de tempo, que eu poderia acordar em 5 dias, em 10 dias, em um mês, ou não.
acordar mais. E o Dr. Braço foi e apenas fez o que o coração dele estava mandando naquele momento. Tirou meu sedativo. Eu fui dessedado. Por volta das 2:30 da manhã. Quando foi às 2, quando foi às 3, quase 4, eu voltei. Eu abri meus olhos, eu estava dentro de uma UTI. Cercado de médicos, sem entender nada. Com muita dor, entubado, cheio de aparelhos, mas estava vivo. Imediatamente após acordar, eu fui com a mão na minha boca, porque havia conflito de respiração, pois eu ainda estava entubado. O Dr. Glaucio, ele imediatamente pediu com que as enfermeiras me segurassem para que eu não tirasse aquele tubo e me sedou novamente. Me colocou para dormir novamente para que ele pudesse tirar o tubo ele mesmo. E ele me desentubou, me colocou no oxigênio e ali eu fiquei mais um dia apenas no oxigênio. Eu voltei a acordar ainda dentro da UTI, sendo higienizado pelas enfermeiras. Eu acordei, eu estava nu e as enfermeiras estavam dando um banho de leito em mim. Eu estava amarrado na maca para que eu não se debatesse. E eu acordei. Quando foi por volta de uns 10 minutos que eu estava acordado, as enfermeiras a todo tempo conversando comigo, me acalmando, e eu extremamente nervoso, chorando. O Dr. Graça, ele voltou até o local e conversou novamente comigo. E ele perguntou meu nome, perguntou quantos anos eu tinha, perguntou se eu lembrava o que tinha acontecido. E eu só consegui responder meu nome e a minha idade. Ele me acalmou e disse a seguinte coisa para mim: você sofreu um acidente, o seu caso é grave, eu estou te dando alta da UTI, eu vou te dar um calmante, você vai pro quarto e amanhã a sua família vai estar com você e eles vão te explicar o que aconteceu. Eu fui pro quarto naquela noite, já dormindo, e acordei no outro dia, apenas com meu cunhado lá. E ali começou a minha luta contra as dores, contra o desespero.
pois eu não entendia o que tinha acontecido. Eu não entendia quem eu era. Eu apenas sentia dor. E os dias foram se passando. E as dores apenas comigo. Até que chegou o dia de eu ser mandado embora para casa. E na minha casa, a minha luta continuou. Aqui, eu passei dias de horror. Eu gritava, eu batia na parede, tudo. E desespero de não saber o que tinha acontecido comigo. E da dor. Foram se passando 15 dias. E eu estava ali, lutando. Após algum tempo, eu comecei a entender o que tinha acontecido comigo. Eu comecei a perguntar, a querer saber. E ali eu comecei a descobrir as sequelas que iriam ficar. Eu fiquei cego no meu olho direito e praticamente surdo. Hoje, para me ouvir, eu preciso de um aparelho auditivo. E eu enxergo apenas vultos com meu olho. Eu não escuto nada sem o aparelho. Eu perdi 90% da minha audição. Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque as pessoas, elas olham pra mim e só falam, você é um milagre. Mas o meu milagre ainda não acabou. Ontem à noite, à tarde, eu fui até uma clínica da minha cidade. E eu ganhei um teste de um aparelho auditivo, que é esse que eu tô usando. Sem ele, o mundo dele é apenas um silêncio. Eu não ouço nem o cantar dos passarinhos. Nada.
esse aparelho que está no meu ouvido, que me deu esperança de vida, ele não é meu. Esse aparelho ele é um empréstimo. Eu ganhei o direito, não, porque devia ser direito do ser humano, mas eu ganhei o prazer, através de uma médica, em poder testar ele. Eu fui até o SUS para me ter direito ao meu aparelho auditivo pelo SUS, e a seguinte resposta eu tive: a sua perca auditiva o SUS não cobre. Pelo SUS eu não vou voltar a ouvir. Eu fui testar esse aparelhinho, uma coisa tão pequenininha, e fui perguntar quanto custa, porque ele traz alegria de volta. E a resposta que eu tive é: esse aparelho custa R$35.000. Financeiramente, eu não tenho condições. E é o único meio de eu voltar a ouvir é comprando um aparelho auditivo. Eu estou deixando gravado esse vídeo não para que vocês se sensibilizem com a minha história, mas para falar para vocês: deem valor a tudo. Deem valor ao cantar do passarinho, a ouvir o barulho da buzina, a poder ouvir uma música, ao simples assistir uma televisão. Porque quando o mundo perde o som, você perde a alegria de viver. Eu vou deixar embaixo desse vídeo, no primeiro comentário, a minha chave Pix. Existe uma campanha que está sendo feita por mim apenas, sem ajuda de ninguém, para que eu tente conseguir pelo menos um pouquinho do valor que é necessário para comprar esse aparelho. Se você sentir no coração, por
favor, qualquer valor, o mais singelo possível, desde o mais baixinho, desde os 50 centavos até o mais alto. Para mim, vai ter o melhor e o mais sincero agradecimento. Porque só eu sei quanto é difícil passar dias, mais dias, sem poder ouvir. Hoje é o primeiro dia que eu tô ouvindo. Depois de 4 meses em extremo silêncio. Isso graças a isso. Graças ao aparelhinho que custa tão caro, mas que traz alegria. Compartilhem esse vídeo. Me ajudem a conseguir o máximo de pessoas possíveis, para que elas saibam e elas possam participar da minha história.